seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor é bom, amém? O Senhor é bom. Eu estava pensando enquanto uma frequência sintonizada, desde o momento que você entra na igreja, você já começa a ser ministrado, né? É bem interessante. E por isso que é precioso você não andar no automático, mas você sair consciente, de forma intencional, entendendo o que você está fazendo. Isso faz toda a diferença. E você não recebe apenas quando o ministro sobe, mas você recebe da comunhão dos irmãos, da parte do louvor, porque enquanto o louvor está tocando, Deus está sarando, cuidando, restaurando. Às vezes, uma nota é o suficiente para vir até o coração, para confirmar coisas que o Senhor já tem dito a esse tempo. Isso faz toda a diferença. E pensando e olhando tudo isso, eu falei, que privilégio ser igreja, né? Viver em igreja, estar nesse corpo é precioso. Por mais desafios que tenham, por mais diferenças, nós não somos iguais, amém? Somos diferentes, mas sabe que até na diferença, isso é precioso. Existe de fato um afiar, um desenvolver, e olhando tudo isso, enquanto o pastor ministrava, se você pegou, ele já foi apontando tantas coisas, falando sobre família, apontando sobre a vontade de Deus, apontando sobre o desejo do coração de Deus para a família em si. E, querido, isso é glorioso demais. Isso é glorioso demais. E pegando esse gancho, eu me sinto privilegiada, antes de tudo, antes que esqueça, porque aí a gente pensa dentro de casa. Hoje é um dia bem especial, é um dia especial para a minha vida, é um dia especial para a minha família, é um cumprimento daquilo que o Senhor falou, e eu não quero que você atribua isso a um local, a uma posição, ou estar aqui de forma visível, não é sobre isso. Mas é tão precioso quando o Senhor nos sinaliza coisas e você se vê pisando. Eu não sei se você já viveu isso, e isso que me deixa maravilhada em Deus. É toda vez que Ele me dá uma cena, antes mesmo de eu pisar, e você se vê, fala, eu já estive nesse lugar. Eu já estive exatamente nesse ambiente. E isso é precioso, porque você literalmente vive na prática aquele que conhece o fim antes do começo. Aquele que já esteve no seu futuro, muito mesmo de você começar ou iniciar a viver alguma coisa em Deus. E pensando nisso, eu estava em casa refletindo, não só pelo momento que há com a minha vida, mas também nas pessoas envolvidas nisso. E honrando a minha liderança aí, maravilhosa, eu fiquei pensando o quanto o diabo é sujo de tentar nos afastar de líderes. Querido, honre seus líderes. Honre homens e mulheres que foram colocados diante de você. Principalmente aqueles que falam que você não gostaria de ouvir. Principalmente aqueles que vão te confrontar. Sabe, aqueles que vão pegar e falar, não, não é assim, não. Por mais que você, não, é dessa maneira. Não, não é assim. E eu louvo a Deus pela vida desse casal, que de fato eles não só trazem para perto, mas vai nos lapidando. E tem outras pessoas que eu gostaria de honrar. Tem tantos homens e mulheres que passaram pela minha vida, não só líderes, querido, mas irmãos em Cristo, que foram bocas de Deus, que foram pessoas assim, cheias do Espírito para anunciar, testificar no meio da caminhada aquilo que o Senhor gostaria, ou apontando para tempos e estações. E deixa eu te falar, eu já comecei a ministrar, amém? Eu já comecei a ministrar. E outras pessoas que eu gostaria de honrar é a minha família. Preciso honrar o meu marido, honrar os meus filhos. O meu pequeno não está aqui, mas o meu mais velho, lindo, maravilhoso, está ali. E eu preciso honrar, porque já viu aquele quadro na parede? E o quadro, para ser exposto na parede, existem pregos, né? Parafusos, que para sustentar aquilo dali de forma visível, eles estão ali.
E sabe que tanto aquela sustentação como aquilo que está sendo visto, nenhum deles perdeu a sua importância. Eu ouso dizer que aquilo que ficou visível só é possível por conta da sustentação que está por trás. E eles renunciam coisas juntos, eles pegam junto comigo e fica a minha honra. Eu amo vocês demais. E eu precisava fazer isso publicamente, porque é uma gratidão no meu coração. Eu falo que para ministrar para outros, eu tenho alguém que ministra a minha vida. E eu louvo a Deus por você pegar junto, por se deixar ser moldado pelo Senhor. Amém? A gente tem crescido como família. Amém, aleluia, glória a Deus. Então, o Senhor colocou algo no meu coração. Nós estamos nesse mês tratando do tema a descendência de Abraão. E eu tenho certeza que você tem escutado muitas ministrações preciosas que nos apontam o que é ser descendente de Abraão. E de diversas maneiras. Eu falei com meu esposo, eu falei como fazer uma comida. É fazer um arroz, um feijão de diversas maneiras, né? É cozinhar de diversos temperos, mas o conteúdo, o principal, ele continua sendo o mesmo. E se você for ouvir as ministrações, elas apontam para uma promessa, para aquilo que nós alcançamos, né? O que nós alcançamos, a promessa que nós alcançamos. Então, nós vamos ver o anúncio da promessa feita a Abraão. Nós vamos ver também apontando para a vida de Abraão como um testemunho de fé, como um exemplo de fé a ser seguido. Então, nós vamos ver isso também quando as ministrações acontecem. Dentro disso. Uma coisa também que me chamou a atenção é que quando você ouve sobre a descendência de Abraão, você não sabe somente a promessa que tem para nós, ou que chegou até nós, mas você também começa a ter conhecimento não só da promessa, mas também do que precisa ser feito para que eu alcance essa promessa. E é exatamente isso que eu quero conversar com você nessa manhã. O Senhor colocou um título no meu coração, porque se você for olhar para a vida de Abraão, desde o momento que ele recebe um comunicado do Senhor, anunciando a promessa que Deus tinha para ele, e até o cumprimento daquilo, houve um tempo. Algo não foi feito de forma instantânea. Aquilo que saiu da boca de Deus não aconteceu naquele momento, quando ele anunciou a Abraão. Pelo contrário. E o Senhor trouxe, na hora, enquanto eu estava lendo sobre isso, voltando, né, a ouvir as ministrações, a entender melhor sobre essa parte de descendência, porque também ela aponta sobre frutificar, sobre nos fazer frutíferos, porque é uma atitude, é uma decisão que não para na sua vida. Tem uma frase, o pastor fala muito sobre ela está lá no livro... Fugiu agora o nome do livro. Uma vida com propósito, que diz que o propósito é muito maior do que nós mesmos. Exatamente por isso, porque vai além. E aí o título que o Senhor... na verdade não é um título, virou um título, né? Mas a nota que subiu ao meu coração é: o que você tem feito enquanto espera? Porque entre aquilo que foi anunciado e até o cumprimento daquilo que Deus falou, existe um espaço. E eu ouso dizer que aquilo que você faz durante determina o cumprimento. Determina o cumprimento. Eu ouço às vezes pessoas falando: não, porque Deus falou tal coisa comigo. E glória a Deus, eu recebi tal coisa. Ou se você não recebeu nunca uma palavra específica, seja no momento você e o Senhor, ou através de vida de pessoas, se você abrir a tua Bíblia, você vai ver que tem centenas de palavras, promessas da parte do Senhor para a sua vida. Mas sabe que quando você vê isso, eu sei aonde Deus quer me levar, mas agora o que eu preciso para chegar lá? E eu gosto de trazer um exemplo, que é o Uber. As meninas do MGV já ouviram esse exemplo. Eu falo que você não tem como chegar no destino se não colocar o lugar que você está. Não tem como, vai ficar... Ele nem procura, porque é tão importante
quanto aonde você vai chegar, é entender aonde você está. Agora, Dai, é para parar aí? Porque tem gente que olha para lá, mas não olha que existem coisas a ser mudadas, desenvolvidas. Eu foco lá, mas eu não estou também observando, não como ponto principal. A Bíblia vai falar que lâmpada para os meus pés é a palavra e luz para o meu caminho. O que está querendo dizer com isso? Que a palavra, ela é lâmpada para os meus pés. Ela ilumina onde eu estou. Mas ela não para por aí. Ela é luz para o meu caminho. Ela também clareia para onde eu estou, eu vou seguir. E é exatamente isso. O Uber, se você coloca o ponto de partida e o ponto para onde você está indo, ele calcula uma rota. E dentro desse cálculo de rota é importante que você siga fielmente para que você chegue no destino certo. Existem, às vezes, algumas alterações de rota, mas uma vez que você bota de novo o endereço do destino, ele faz um recálculo da onde você está. Sabe, eu creio, querido, que Deus, ele está nos levando, né, para, assim como a gente tem escutado sobre um tempo de expansão, tem sido anunciado para nós como igreja, o Senhor tem apontado um caminho, não só apontado aquilo que nós temos em Cristo Jesus, mas também o que tem reservado para nós como igreja local. Mas para que eu viva a totalidade do que está sendo disponibilizado para a minha vida, eu preciso mesmo olhar para onde eu estou, mas com os olhos fitos daquilo que o Senhor falou a meu respeito. Eu quero ler algumas coisas com você. Vou pedir para que você abra lá em Romanos capítulo 4, no verso 14. É a partir do verso 14. É Paulo aqui dizendo, ele estava trazendo que a promessa ela não é herdada por força humana, mas pela fé. E aí ele vai trazer justamente o contexto de Abraão. Ele vai dizer assim: não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. No 17, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já existissem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir aquilo que prometeu. Aleluia! Nós vemos aqui exatamente Paulo, né, explicando e trazendo o exemplo de Abraão sobre essa promessa, sobre o posicionamento de Abraão até o cumprimento daquilo que Deus liberou sobre a vida dele. E pensando no caminho que nós precisamos seguir, no percurso, nesse tempo de espera, existem alguns pontos que é importante a gente estar atento. Uma é manter o foco.
manter a atenção. E eu quero ler com você Hebreus capítulo 12. Portanto, do verso 1, por favor. Hebreus capítulo 12, do verso 1. Aleluia. Portanto, também nós, uma vez que estando rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E aí ele vai falar sobre uma atitude de perseverança. Perseverança. A Bíblia vai dizer que sobre uma vida de fé, de você crer, mesmo que ainda que tudo você não possa ver, né? A fé é a firme certeza das coisas que se esperam. E você ainda não viu, mas você decidiu crer naquilo que Deus falou. E nós estamos falando da fé como aquele que toma posse. Eu recebi. Se Deus falou, eu acredito. Mas o que te mantém até o cumprimento é a perseverança diante daquilo que Deus falou. E sabe, o Senhor me trouxe, e aí eu vou ficar com cuidado de voltar e trazer alguns exemplos que o Senhor trouxe ao meu coração de posicionamentos para alcançar a promessa. De posicionamento de pessoas, e conversando esses dias, eu falei sobre Saul, que pressionado pelas circunstâncias, ele tinha um comando da parte do Senhor. Existia uma instrução para Saul em relação a oferecer o holocausto. Vai lá comigo em 1 Samuel, só para a gente acompanhar essa parte. Nós não seremos movidos por circunstâncias, amém? Nós seremos movidos pela palavra. Aleluia. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 13, no verso 13 ao 12. Aqui a gente está falando já do contexto que Saul está diante, ele vai justificar o que aconteceu, só parafraseando, ele está justificando o porquê que ele oferece o holocausto antes do profeta. Havia um comando que o profeta chegaria para oferecer o holocausto, e ele não poderia estar fazendo isso. E aí ele diz assim, lá em 1 Samuel, no capítulo 13, no verso 12. Eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim, a Gigal. E ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Então disse Samuel, o profeta, a Saul, procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Aqui é um cenário onde eu coloquei como tópico de você não ser movido por circunstâncias, não ficar apoiado naquilo que você está vendo no meio do caminho, mas considerar que aquilo que o Senhor falou ao seu respeito, Ele também é fiel para capacitar, para desenvolver, para te levar até ao ponto de chegada, amém? E eu falo isso não em todos os aspectos, como família, como indivíduo. Aleluia. Aleluia. Pai, querido, feche seus olhos. Pai, eu te louvo. Eu te louvo pela tua palavra. Eu te louvo, Pai, pelo teu poder em manifestação em nosso meio. Eu te louvo pela capacitação que vem do alto. Eu te louvo, Pai. Eu te louvo. Eu declaro que aquilo que está no seu coração alcançará o coração dos meus irmãos. Alcançará o coração dos meus irmãos. Pai, eu declaro em nome de Jesus que nenhuma limitação humana vai limitar aquilo que o Senhor deseja comunicar ao coração deles. Não vai. Satanás, você não vai roubar. Não vai roubar a semente da palavra. Eu fico com aquilo que Deus
Deus falou. Eu fico com aquilo que Deus falou. Eu fico com o que a palavra diz. Ei, existe um ambiente carregado de unção, existe um ambiente carregado de poder, existe uma promessa, a tua palavra diz, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. Existem instruções do teu coração, Pai, para que a gente viva a totalidade daquilo que o Senhor reservou para a nossa vida, como família, como indivíduo, Pai, e nós viveremos à luz dessa palavra. Aleluia, nós viveremos à luz dessa palavra. Nós decidimos colocar os nossos olhos postos em Ti. Aleluia, aleluia. Eu declaro mente aquietada. Mente aquietada. Ei, no meio do caminho, enquanto você espera, ainda que encontre limitações, querida, deixa eu te falar. Eu vou precisar seguir, fluir. Aleluia. Eu creio que vai fazer sentido para você. Falei que hoje é um dia especial para mim, é um dia de rompimento. Sabe, tem muitas pessoas que me conhecem no aspecto de igreja, e eu amo servir nos bastidores, amo, querido, amo. Vou servir sua vida, vou estar ali. Sabe, mas existem coisas que vão muito além de nós mesmos. E eu entendi na caminhada isso. Eu entendi que existem coisas que não é sobre a Dai, mas existem coisas que têm a ver com a porção que o Senhor decidiu confiar nas minhas mãos. E eu decidi considerar isso. Sair de trás das malhadas, parar de ficar quantas vezes adiando, quantas vezes rodando, quantas vezes se sabotando. Justamente para não chegar nesse momento. Porque eu pensava, se eu me posicionar uma questão de tempo, eu vou estar lá. E pensa no desafio. E vou te falar, não é uma coisa de agora, é uma coisa de criança. Eu sempre tive um desafio maior com estar num lugar de exposição. Você me bota lá sentado com você num gabinete. Amo gabinete de apresentação. Quem aqui já fez gabinete comigo sabe disso. Eu amo. Sabe, mas estar num lugar onde tudo está visível é um desafio. Mas eu estou aqui para te encorajar. Porque pode ser que essa seja a minha área, eu preciso romper. Eu ainda não estou pronta, eu ainda não estou totalmente aperfeiçoada. Mas eu estou aqui considerando aquele que fez a promessa. E pode ser que você esteja numa condição parecida, similar, de estar se olhando, esperando estar tudo perfeito. Estando tudo pronto para se mover com aquilo que Deus já falou a seu respeito. E sabe, isso pode estar te limitando. E eu tô aqui para romper. Para falar, deixa eu te falar, deixa eu pelo menos ser algo visível, para falar se ela teve coragem de subir lá, mesmo não se sentindo apropriada, mas rompendo todas as barreiras, crendo que o Senhor liberou uma palavra sobre ela. Eu posso também. Aleluia! Eu posso também. E voltando ao tema, glória a Deus, aleluia. Existe um caminho, e nesse caminho envolve renúncia. Nesse caminho envolve posicionamento. Nesse caminho você precisa decidir aonde você vai colocar os seus olhos. Nem sempre é confortável, mas a decisão é sua. Você vai ver um povo que recebeu uma promessa da terra prometida, mas não entrou. Não entrou, era deles. Diante de milhares ali de pessoas, a gente vê Caleb entrando. Nós não vemos todo o povo entrando. Josué e Caleb herdam a promessa. Todos os outros ficam para trás. Por quê? Por conta do posicionamento. Porque ao invés de considerar o que Deus falou, olharam aquilo que os olhos conseguiam ver.
é porque eu não tenho muito dinheiro. Não, sabe o que é? É que eu ainda preciso me formar. Eu tenho vontade de fazer um curso, uma faculdade. Mas sabe o que é? Você sempre olha os impedimentos. Sempre o que está impedindo. Às vezes, Deus falou que quer restaurar a sua família. Aí você tá, não, mas você não sabe como meu marido é. Você não sabe como meu filho é. Mas se você decidisse agarrar a palavra, se moldar a ela, pegando aquilo que Deus falou e se moldando, isso faz parte de uma maneira que você, é o esperar. A perseverança não é uma atitude passiva. Perseverança não é passivo. Eu espero, porque tem aquela... Eu costumo dizer que tem a galera do... Deus está no controle. E eu já te digo que Deus só está no controle se a palavra estiver te controlando. Senão Ele não está no controle. Pura ilusão sua. Então nós temos a galera do Deus está no controle. Deus sabe de todas as coisas. Quando Ele quiser, Ele faz. Vai nessa. Não faça nada, não. E outro lado, eu tenho a galera que vira e fala, não, é responsabilidade minha. Sou eu que preciso fazer. Eu que tenho que fazer. E aí vai botando quase Deus que meio que assim, de lado. Não, eu faço. O Senhor já falou algo e aí eu corro. Tem algo que o irmão Reagan, ele fala... que numa experiência que ele teve com o Senhor, ele disse que o Senhor falou assim, eu prefiro que você seja tardio em me obedecer do que rápido demais. Porque quando você é rápido demais, isso ele falando das revelações que ele tinha. E ele tinha revelações da parte do Senhor, e na hora de caminhar sobre elas, ele só ouvia, é pra lá. Ele, tá bom, eu sei o que fazer. E saía fazendo. Ele não buscava saber o como. Ele só sabia para onde. E aí o Senhor, dentro desse posicionamento dele, ele disse, eu prefiro que você seja tardio. Porque quando você é tardio, pelo menos você não me perde de vista. Mas quando você é acelerado demais, você vai acabar me perdendo de vista no meio do processo. Sabe, a gente precisa tomar cuidado de buscar em Deus, não só entender o que Deus quer fazer, mas o como Ele quer fazer. E querido, acima de tudo, se submeter à maneira de Deus fazer. Sabe, Ele conhece o fim antes do começo. Isso não é jargão. Isso não é palavra para te animar. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o começo, Ele é o fim. Sabe, a palavra vai dizer, eu é quem sei os planos que tenho a respeito de vós. São planos de te prosperar e te dar o fim que você anseia. Ei, Deus já anunciou. Ele já te avisou o que Ele tem. Ele já te passou tudo isso. Querido, confia. Sabe, a percepção que eu tenho no meu espírito quando eu penso como igreja é que Deus está nos chamando para um nível de dependência completa dEle. Completa. Um nível de dependência completa. Eu compartilhando com o diretor do Rema, eu falando com ele sobre... Eu estou lendo um livro, Uma Vida em Chamas, e falei com ele que tem uma parte do livro, quando fala que um dos combustíveis para nos manter em chamas é uma vida no Espírito, movida pelo Espírito. Ele vai sinalizar, ele vai trazer o exemplo da igreja primitiva. E vai falar que os sinais seguiam aquele povo. Povo simples. Não tinha muito conhecimento não tinha rema, escola de ministro, povo com comunhão com o Senhor, e não estou desmerecendo nada disso, amém? Pelo contrário, daqui a pouco as inscrições estão abertas, faça sua matrícula, venha ter sua vida completamente transformada. Não estou desmerecendo o conhecimento, mas eu estou te trazendo um ponto que é importante, da gente não perder esse lugar de dependência, de comunhão, de intimidade, de sermos guiados pelo Espírito. Amém? Existe sim, nós estudamos, nós nos dedicamos. Como estudamos e nos dedicamos. Mas sabe que existem momentos que é literalmente o ser guiado pelo Espírito?
É confiar, é pegar pela mão e falar: pai, eu não sei, eu vou junto contigo, vamos embora. Sabe? É necessário. E ele fala que na igreja primitiva, esses sinais eram constantes. Ao ponto, e aí isso me mexeu comigo, porque ele vai dizer, vai fazer uma abordagem, e ele comenta que se tirasse, aí ele faz um paralelo com a igreja dos dias atuais. Ele fala que se fosse tirar o Espírito Santo da igreja nos dias atuais, era possível de você não perceber que tudo continuaria do mesmo jeito e que nenhum impacto causaria. Isso não é para a gente ficar feliz, isso é para, de fato, a gente repensar a maneira como nós estamos vivendo essa palavra. Você não está aqui para ser cheio de conhecimento, mas para estar aqui para ser exposto a um ambiente de poder, de unção, que tem poder para transformar a sua vida. Pode ser que você já tenha escutado muita palestra de como criar filho, mas sabe que num ambiente como esse, a força que você precisa, a estratégia que você precisa, ela é liberada. Ela é liberada. E aí ele diz que 95% poderia, se tira, o Espírito Santo, 95% da igreja permaneceria do mesmo jeito. Diferente da igreja primitiva, que se você tirasse o Espírito Santo, a manifestação, a condução do Espírito, você veria tudo mudando. Por quê? Porque havia uma dependência de ser conduzido. Exatamente isso. E sabe, eu quero encorajar você. Eu vim com essa inclinação de encorajar você a viver uma vida dependente do Senhor, a obedecer Ele sem reservas, a fazer de hoje uma manhã de entrega. Eu não sei o que ainda você é. Eu fiquei durante muito tempo com muitas reservas. Muitas. Eu te entrego isso, mas isso aqui... Eu te entrego isso aqui. Mas essa parte não, Senhor, isso não. Quase uma negociação com o Senhor. E esse posicionamento não nos leva a lugar nenhum. Não nos leva a lugar nenhum. Deus não quer que a gente dê o nosso jeitinho. Tem algo que o Senhor falou comigo certa vez e ministrou muito o meu coração. É que, de fato, no centro da vontade dEle está toda a satisfação. Na vontade dEle. E a vontade dEle, às vezes você pode achar: Dai, você está falando de ministrar, você está falando de viajar. Não, pode ser isso. Mas eu estou falando da vontade dEle. Às vezes aquilo que o Senhor está pedindo é: perdoa fulano. Perdoa. Perdoa. Anda em amor. Sustenta. Ora. É como se existem pessoas que Deus está falando: vem mais perto. Eu quero só que você esteja mais perto. Há quanto tempo você não me busca com o seu coração todo rendido? Sabe, certa vez o Senhor me falou num dia de consagração, de um culto de consagração, de eu entrego tudo. E eu falei: Pai, o que o Senhor quer que eu te entregue? E Ele falou: me entrega a sua agenda, o seu tempo. Me entrega o seu tempo. Deixa eu gerir, deixa eu mudar algumas coisas de lugar. Sabe que às vezes na nossa vida a gente precisa mesmo desse auxílio. Pode ser que você não tenha sido ensinado ou não tenha tido uma boa referência, seja no que diz respeito à família ou qualquer outra coisa, referenciais. Não teve boas referências. Mas o Senhor, Ele vai te auxiliar nisso. Conectando, trazendo clareza. E o desejo do meu coração é justamente esse. É encorajar você.
romper com aquilo que te limita, a romper com as suas limitações, a romper com os seus achismos, com a sua maneira de fazer as coisas. Deus liberou uma promessa para Abraão, onde ele seria pai de muitas nações. E no meio do caminho, ele é gerado Ismael. Ele dá um jeitinho para fazer acontecer. Ismael não era a ideia de Deus, não era por ali, não era daquela maneira. Lembra do como? Não era. Não era. E pode ser que você esteja aqui e você já tem um vislumbre, notas daquilo que o Senhor deseja, né? Ou quer fazer na sua vida, ou já transmitiu e compartilhou com você. E Deus está falando: deixa eu te explicar o como, deixa eu te instruir nesse tempo de espera. Permaneça com os olhos fitos no Senhor, não pare na ofensa, não pare nisso. Não pare naquilo que não deu certo. Deixa eu te contar uma coisa. E aí compartilhando, né? E a pessoa totalmente... Existem momentos que nem tudo deu certo de uma vez só. Mas não pare nisso. Não pare nisso. Mantenha os seus olhos no Senhor. Ele é poderoso. Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Ele é poderoso. 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 Você pode ficar de pé. Aleluia. 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 É um tempo de entrega mesmo. Você não vai parar, querido. Ou melhor, não pare. Certa vez, num tempo bem desafiador para minha vida, eu entrei num Uber. E o motorista cheio do Espírito. Antes de eu descer, olha a importância das suas decisões. Olha a importância do seu posicionamento no meio do caminho. O quanto alcança pessoas durante a jornada. Eu ouso dizer que o processo é tão belo quanto ao lugar de chegada. Deus não estava criando um pai de um menino, mas um pai de nações. Ele estava construindo esse homem. E eu entrei no Uber certa vez bem cansada, frustrada, sobrecarregada. E antes de eu descer do Uber, o rapaz virou e falou assim: moça, me perdoa, eu posso te entregar uma mensagem da parte do Senhor para sua vida? Eu falei: sim, pode. E aí ele ligou o som. E eu não estou fazendo mérito do louvor, mas a frase foi exatamente isso. E a música dizia: não pare. Quem te mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte. Volte para o mar alto, porque no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Eu creio que existem pessoas que precisam ouvir isso nesse lugar. Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Pode ser que assim como Pedro, você lançou a rede, e assim como a Bíblia diz que ele cansado, porque pescou a noite toda e não alcançou nada. Você esteja exatamente aqui. Daí eu já fiz tanto, você não tem noção. Mas eu amo porque Jesus dá um comando. Ele diz algo. Ele fala: lança de novo as redes. E aí é quase eu de vez em quando com a minha liderança sobre a sua palavra. Eu lanço a minha rede. Mas exatamente isso. Pedro, debaixo de uma palavra, de um comando, ele tem uma ação correspondente. E ele lança. E a Bíblia diz que nesse lançar de rede, a pesca foi poderosa.
E não só foi poderosa, mas ele precisou chamar pessoas, porque aquilo que começou a acontecer o barco dele só não conseguia conter. Você está preparado para viver um tempo onde aquilo que Deus está derramando sobre a sua vida não vai conseguir, a sua vida só não comporta. Vai tocar nos seus familiares, na sua família, vai ser por onde quer que você passe, assim como aquele motorista de Uber, cheio do Espírito. Ele nem sabe o quanto ele também faz parte disso. Se você está sendo impulsionado, alguém me impulsionou, cheio do Espírito. Seja esse, meu irmão. Eu declaro ousadia e intrepidez. Eu declaro em nome de Jesus. Você decidido hoje. Marcela falou algo nas mulheres essa quarta-feira. Ela falou sobre coroamos o louvor. Coroamos. O louvor é esse. Coroamos o Rei Jesus. É possível esse... Muito abuso, né? Misericórdia. Coroamos. Perdão, gente. E aí, quando ela falou de coroamos, ela trouxe a gente para pensar. Calma aí, mas nós não precisamos coroar. Ele já tem a coroa. Ele já é rei. Ele já é. Não tem como nós coroarmos. Mas aí ela explicou. E ela falou, quando ela fala coroamos, não se trata de coroar ele, mas coroar ele no meu coração. É deixar ele ter o trono da minha vida. Aleluia. E nesse finalzinho, eu quero te convidar a fechar seu coração, a fechar os seus olhos, abrir o seu coração. E de fato, de forma verbalizando, você poder cantar essa música com essa consciência de alguém que permite. Pai, eu decido coroar você no meu coração, te entregar tudo. Aleluia. Você pode erguer suas mãos. Tem algo da parte do Senhor que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.